Sobre pneumonia. Se você tem dúvidas, ainda dá tempo de mandar para o nosso WhatsApp, tá? 993831399. A gente volta, Matheus, já tem pergunta aí preparada? Tem sim. Então, aí, a Thaís está perguntando, doutor Alexandre, minha bebê de 10 meses tem rinite, está com muita secreção e tosse cheia. O que é que ela pode fazer? Faz apenas lavagem nasal. Thaís, vamos lá. Quando a gente vê uma criança de 10 meses com secreção, ela está chamando de rinite alérgica, talvez, primeiramente tem que tratar a criança como um todo. A gente está lembrando que uma criança de 10 meses ainda deve mamar no peito, ou às vezes ainda está desenvolvendo sua parte, digamos, de refluxo, de controle. Eu estou falando de coisas que podem eventualmente repercutir numa criança. Vamos lembrar que é um quarto, e esse quarto tem mofo, pó, poeira, alérgenos, elementos que podem estimular uma rinite alérgica. E aí, é claro, lavar o nariz é o primeiro ato, limpar a secreção, ver quando é que se forma essa secreção, ver se tem história de novo na família, veja como é que é importante a genética, né? Ver se tem história na família. Às vezes, se a mãe tem uma predisposição para o filho ter, por exemplo, doutor Exatamente. Alexandre? A gente costuma, Ingrid, quando eu vou ouvir uma história de um paciente, é primeiramente lembrar quem são os antecedentes desta pessoa, pai, mãe, tio, avô, avó, irmãos, para tentar ver. Agora, essa criança, necessariamente, lavar o nariz é o primeiro, né? Ver se não está tendo refluxo, ou seja, permitir com que essa criança mame ou a mamadeira, o que for, e faça a sua digestão de forma mais elevada. Só demorar um pouquinho mais para pôr no berço. Ver se tem alguns elementos ao entorno da criança que possam ser fatores causais. E aí, é claro, necessariamente procurar um especialista, um pediatra, para que tenha a sensibilidade de ver o detalhe de melhor conduta para essa criança. A gente tem mais uma pergunta da Paulinha. Boa tarde, meu filho já faz tempo que vive gripado e com muita secreção. Tomou vários antialérgicos, mas sempre volta, né? Mas sempre volta. Dá uma melhora, mas sempre volta. Veja bem, a gente está falando de um jovem, uma criança, um adolescente, como queira, gripado, com muita secreção que volta, Ingrid. Então, assim, lembra muito algo que ela tem uma exposição. É muito comum, a gente às vezes não valoriza os quadros alérgicos. Vamos falar de forma muito simples, a rinite alérgica, aquela secreção que pode se formar, hora mais, hora menos aqui em cima, no nariz, no trato respiratório superior. Isso ele costuma voltar várias vezes porque tem uma razão de exposição. Ou seja, é o ambiente, é uma forma de se alimentar. As criancinhas usualmente, às vezes, comem de forma assim, desregrada, às vezes esses elementos que são alérgicos também. Então, termina sendo algo de repetição. Para a gente não chamar de gripe, porque não é fácil a gente acatar com uma pessoa gripa 3 vezes por mês ou 6 vezes nos últimos 2 meses. Então, fica bem difícil a gente aceitar um fator infeccioso, no caso, a referência à gripe neste exemplo. A gente tem mais uma pergunta da Lu Gomes. Minha filha tem rinite alérgica, na mudança de tempo fica cheia de secreção nasal. Não tem febre, já levei no médico, fiz teste alérgico e alergia a muita coisa. E vira e mexe e fica cheia de secreção nasal. Necessariamente, por exemplo, um alimento pode trazer essa secreção nasal, doutor Alexandre, ou não tem? Tem sim, a gente está vendo que todos os quadros aqui têm um forte razão de alergia, rinite alérgica, são crianças, pelo menos nas projeções aqui feitas. E você tem razão, Ingrid, imagine que eu tenho, vamos traduzir de uma forma muito simples, eu sou um copo, e esse meu copo eu vou encher de várias coisas até uma hora ele transbordar, vou chamar aqui da coriza, da secreção. Então eu posso pôr, por exemplo, coisas que tocam no meu rosto, mulheres gostam de produto de rosto, produtos químicos no cabelo, por exemplo, mas também os elementos que mais facilmente são reconhecidos, que a gente inala, é um cheiro forte, é um produto, é um perfume, é um pó, um mofo, uma poeira, mas também o que eu ingiro, que é o que você comentou. Aí vai os alimentos cheios de produtos químicos, aí o chocolate, o leite, algumas pessoas têm alergia a algumas coisas específicas. Tanto eu vou enchendo esse meu copo, tem uma hora, Ingrid, esse copo começa a transbordar. De repente, doutor, faz 2 meses que eu não deixo de estar gripado, ou seja, meu corpo está cheio. Então, eu tenho que ajudar a limpar esses elementos e a comida pode ser um exemplo de produtos, em especial esses enlatados, esses produtos industrializados, que aí sim pode fazer meu copo encher e eu estar como esses exemplos que a gente está vendo aqui frequentemente das mães reclamando que as crianças não deixam de adoecer. A gente tem a pergunta da Lindoelma, que ela diz assim: boa tarde, meu bebê tem 3 meses e desde que ele nasceu tem um chiado no nariz, como se estivesse com secreção e fica escorrendo. Vou no posto, só que eles falam que o pulmão está limpinho. Passa um remédio e não adianta, ele fica muito chatinho e não dorme direito. O que eu faço? Mamãe. Mamãe é assim, mais um exemplo. O nariz está cheio de secreção, a criancinha não vai dormir. A gente não dorme, né, Ingrid? Não consegue. Vai lembrar aí o recém-gripado, resfriado, nariz entope, fala assim, tô dormindo muito mal. Assim, ainda que para aqui para baixo esteja tudo limpinho, que é o que a gente acabou de ler aqui no texto. Logo, é secreção aqui alta. Você tem que ter
reconhecer quem é que está estimulando isso a acontecer. Às vezes o médico, um pediatra ajuda a fazer reconhecer isso, mamãe. E no ato de reconhecer, evitar esses produtos para que a criança passe a ter uma saúde melhor e, nesse exemplo aqui, um narizinho melhor e vai dormir melhor. E aí dá para fazer essa lavagem nasal numa criança de 3 meses? Sempre dá. Claro que você vai ter a coerência que a criancinha, ela é muito pequenininha, as narinas delas estão pequenininhas. Você vai tentar lavar, aspirar, se possível, mas você não vai ter grandes resultados. Na verdade, você vai terminar, às vezes, algumas crianças tendo que prescrever algumas coisas inalatórias, que às vezes vai ser mais efetivo do que você só aspirar, e alguns remédios que a criancinha possa usar. Então, come algumas vezes fazer alguns comprimidos ou xaropezinhos que ajudam a secar essa secreção para que, pelo menos daquelas noites piores, aquela criancinha passe a ficar melhor. A rinite alérgica pode causar grande secreção e aí pode propiciar uma pneumonia. Meu bebê só tem 10 meses e tem rinite alérgica. Novamente, a gente vai falar do trato respiratório superior, que é nariz, garganta, e trato respiratório inferior. A grande questão, Ingrid, é que essa secreção que se forma aqui em cima, ela cai pela garganta. Quando ela cai pela garganta, ela dá tosse. E frequentemente, não a criança, mas o adulto ou o adolescente, ele vai jogar pela boca. O que é que ele vai concluir? Que a secreção está vindo daqui de baixo. Só que essa secreção nasce aqui em cima. Então, essa informação é importante numa boa conversa, no bom exame físico do médico, no caso aqui específico a criança e a mãe, porque aí nessa conclusão ele vai tratar a raiz do problema. E aí essa secreção nunca vai virar pneumonia, mas vai dar uma leitura para muitas das mães que essa criança passa 2, 3 meses gripado ou 2, 3 meses com resfriado que nunca melhora. E aí tem uma pergunta do André também. Olha, eu tenho rinite, sinusite, todos os dias eu coloco o catarro para fora. Já tomei antibiótico, faço lavagem no nariz, mas essa secreção são todos os dias. Não necessariamente o caso dele é de antibiótico, né, doutor? Perfeito, perfeito. Muito bem colocado. A gente está vendo ali as palavras rinite e sinusite. Vamos traduzir que sejam secreções aqui por cima e que essa criança, esse adolescente ou esse adulto, como queira, vê essa secreção vindo pelo nariz. Mas, Ingrid, essa secreção poderia não vir pelo nariz e vir por uma tosse que cai por trás, como o exemplo que agora a gente deu agora há pouco. E aí isso gera uma secreção. Aqui eu posso pensar de volta, como você bem já percebeu, antialérgico, lavagem de nariz, evitar as razões que enchem o meu copo de secreção ou de elementos que estimulam essa secreção virar finalmente. E eu termino me expondo, mas para gerar pneumonia, não. Tem uma pergunta, a Maria Farrima está falando, ou Fátima, né? Olha, boa tarde, nebulização com soro fisiológico é bom para quem tem resfriado frequentemente? Legal. Nebulização com soro é hidratação. A gente está falando de resfriado, é vírus, via de regra não tem um remédio. Sabe o que é pior, Ingrid? Essa aqui é um tratamento muito bom, a água é muito bom, o repouso e a paciência. Algumas vezes um antialérgico para alguém que tem rinite alérgica, com os exemplos que já demos. Mas não vale botar mais remédios, mais outras coisas, que via de regra resfriado é vírus e vírus sozinho ele se resolve. A gente precisa todos os dias lavar o nosso nariz, doutor Alexandre, como a gente escova os dentes, por exemplo? É necessário hidratar essas vias respiratórias? Sim, pode ser feito, porque na verdade a gente está falando de uma mucosa nasal e que essa mucosa nasal, às vezes, Ingrid, quem trabalha em ambiente com ar-condicionado, quem trabalha em ambientes secos, ela desidrata. Lavar significa você auxiliar o organismo a fazer a sua limpeza. Mas quem e esses exemplos dados aqui nos teus telespectadores de alergia, de rinite alérgica, esse é fundamental. Ou seja, você que está nos ouvindo aqui agora, que é sofredor de rinite alérgica, você lavando pelo menos umas 3 vezes por dia, não precisa comprar remédio em farmácia, vai na pia, bota um pouquinho de água no dedo e faz o asseiozinho da cavidade nasal e você alivia bastante, não toda, não necessariamente, porque paciente, a gente está falando para um mundo de pessoas que estão nos ouvindo, nos vendo, e aí talvez eu aliviar uma boa parcela dos sintomas dessas pessoas que estão nos assistindo. A Mônica, ela tem um questionamento, doutor. Minha filha tem 4 anos, teve pneumonia até hoje, qualquer mudança de clima ou coisa parecida, ela já tem febre, fica bastante doente. Levo no médico, eles sempre falam que ela está bem desde que teve pneumonia, mas ela de fato nunca mais melhorou. O diagnóstico de pneumonia, vou acreditar que o diagnóstico foi correto, ele pode deixar algumas sequelas na pessoa, e aí que é uma criança de 4 anos. Essas sequelas, elas podem repercutir ao longo da vida dessa criança. Até em especial se não foi prontamente avaliada, se não foi corretamente bem conduzida.
E aí eu posso acreditar que a mãe está se queixando que depois dessa pneumonia ela nunca mais melhorou. Agora, eu também posso acreditar, Ingrid, que essa criança, digamos que tenha tido realmente a pneumonia, mas a pneumonia pode ter curado e não ter ficado nada. Mas essa criança tinha uma outra doença respiratória. Vamos dar um exemplo bem simples. 10 a 20% de quem está nos assistindo, ou seja, 1 a 2 a cada 10 pessoas que estão nos assistindo, pode ter asma. E a asma pode ter acordado após a pneumonia, que já foi-se embora, curou, e a pessoa fica queixosa da asma, da bronquite, como queira. E aí ele vai acusar quem? A pneumonia ou cicatriz. E talvez nem tenha ficado cicatriz da pneumonia neste exemplo que a gente acaba de dar. Essa cicatriz, doutor Alexandre Araúna, por exemplo, no caso de uma Covid, ela pode vir aparecer nos exames e aí ela pode misturar, assim, não se saber se foi bronquite, pneumonia ou se é da própria Covid, pode acontecer isso no exame? No raio-x, na tomografia, às vezes, algumas das pessoas que estão nos assistindo, Ingrid, podem ter imagens que vão a dizer a essa pessoa, que são cicatrizes de alguma coisa que já teve na vida dela. E você tem razão, pode ter sido eventualmente de Covid, pouco provável, mas pode. Pode ter sido uma pneumonia lá atrás, pode. Pode ter sido uma tuberculose, pode. Pode ter sido de uma infecção de um fungo no pulmão, pode. Ou seja, todos esses elementos que passaram pelo pulmão e não foram tão inocentes do pulmão, podem deixar cicatrizes. Agora é bom que lembre, boa parte dessas cicatrizes não tem repercussão nenhuma na vida da maioria dessas pessoas que possam ter tido. Já ia fazer essa pergunta, mas o Alisson tem uma também. Boa tarde, meu filho tem 1 ano e 7 meses, o nariz dele está sempre escorrendo e já teve caso de remelar pelos olhos. Ele está preocupado, é a mamãe Thalita Cabral. Perfeito, Thalita. Vamos lá. Uma criança de 1 ano e 7 meses, o nariz escorre, talvez uma rinite alérgica, e remelou os olhinhos. A remela, vamos lembrar, que ela pode ser secundária a um processo viral. A gente sabe muito bem que aquelas viroses intensas podem remelar os olhinhos. Não sei ao certo se foi digamos, uma conjuntivite bacteriana, porque às vezes a criança ficou muito incomodada, aí botou o dedinho naturalmente nos olhos e aquele dedinho levou uma bactériazinha que é outro sentido. Mas, todavia, novamente, a informação que vale para quem nos ouve agora é que a gente está pensando que são diversos casos de crianças, veja a faixa etária, que é comum a cada 10 crianças, 3 a 4 terem rinite alérgica nessa faixa etária. Eles podem ficar boas, curadas já na adolescência, quando fica adulto, ou isso perdura a vida toda, doutor Alexandre? É fácil lembrar, só é perguntar às mães. Meu filhinho com 2, 3 anos sofreu de rinite, de asma, de bronquite. Quando cresceu, doutor, curou. Não curou. Adormeceu, esfriou e talvez fique tão pobre os sintomas, Ingrid, que talvez a própria criança ou adulto hoje, por exemplo, vai dizer, eu não tenho mais nada. Mas não necessariamente é, né? Tem mais perguntas, meninos? A gente tem da Vanessa Falcão. Boa tarde, sou Vanessa de Sapé. Meu filho tem 14 anos e tem uma gripe crônica. Desde os 4 anos que ele tem sinusite e vive gripado. E ele se incomoda muito ao dormir, porque vive com o nariz escorrendo e entupido. Nesse caso, doutor, é gripe de fato? É resfriado? É alergia? O que é? Já vi que vai sair cheio de gente escolada dessa entrevista aqui, viu, Ingrid? Nós já percebemos que não é uma gripe crônica. Uma gripe é um vírus dura o quê? 5, 7, 10 dias, via de regra, a gente já percebeu isso. E sabe, quando eu falo de gripe crônica, eu estou falando de alguma coisa que está permanecendo. Se eu estou falando de nariz, o mais comum aqui, uma rinite, uma sinusite, que pode ser agentes, mas também pode ter, aí eu vou usar, porque eu uso um termo gripe crônica, algumas alterações que algumas pessoas podem ter, às vezes um pólipo, um carocinho, às vezes algumas alterações anatômicas aqui da região superior, que pode justificar essa gripe crônica, que na verdade não é uma gripe crônica, é uma inflamação crônica na região, porque gripe a gente está usando o nome de vírus, e vírus a gente já aprendeu, e de repente essa pessoa pode ser sintomática por essa razão. Sugestão, Vanessa, Sapé, vai ao doutor, conversa com ele, possivelmente com uma criança já de 14, criança adolescente de 14 anos, vai fazer uma imagem que de regra a gente nem sugere, até para poupar as crianças, adolescentes e adultos também de tanta radiação, mas especificamente por ser tão importante dos 4 aos 14 anos, justifica uma investigação com imagem para saber se esse procedimento vai ser algo só medicamentoso ou talvez algum grau de intervenção. E aí tem mais pergunta da Rutinha, ela é lá do Monsenhor Magno. Minha bebê teve uma pneumonia com dias de vida, agora depois de 4 anos ela teve novamente. Ela tem diagnóstico de rinite, sinusite e asmas. Essas são as causas dessa pneumonia? Teve uma pneumonia assim que nasceu. Possivelmente tem uma associação ali com pós-parto, alguma questão local, momentânea, Rutinha, que você deve ter tido, talvez, né? E com certeza seu pequenininho. Agora, você já andou se antecipando, já nos avisa que ela tem rinite, sinusite e asma. E pergunta, tem correlação com pneumonia?
A pneumonia é uma bactéria, né? A gente falou de bactéria frequentemente, mas é um vírus e fungo também. Mas é um germezinho que entra. Possivelmente não tem nada a ver nem com a rinite, nem com a sinusite. E a asma? Talvez a asma seja, sim, um fator de predisposição, ou seja, que favorece a desenvolver pneumonia. Mas se a asma estiver bem cuidada direitinho, a rinite e a sinusite, que mais frequentemente fica acordando, não vou dizer que a sua criança tem mais chance de ter uma pneumonia do que do vizinho, que talvez se alimente menos direitinho, que se expõe a outros fatores, e que esse talvez possa ter mais chance de pneumonia do que a sua, diante dessas doenças que a sua é portadora. Vamos falar agora com a Ana Carla, né? A Ana Carla, ela disse que tem uma filha de 3 anos, teve pneumonia, está sempre gripada. Todas as vezes que eu levo ela no médico, eles falam que ela ainda tem sintomas de pneumonia e que o pulmão está manchado. Já estou em tratamento com ela há 6 meses. Veja lá, um tratamento de pneumonia há 6 meses, ou qualquer que seja o tratamento, primeiro eu não posso acreditar que a gente está falando de bactéria. Eu falei agora de vírus, gripe, resfriado, que a gente já aprendeu que 5, 7, 10 dias vai-se embora sozinho. Agora, pneumonia, quando a gente está falando de bactéria, e aí usa antibiótico conforme, e prescrito pelo seu médico, aí a gente comenta que mais ou menos 5, 7, 10 dias a vida está resolvida daqueles que não complicaram, que não foram para o hospital, conforme a gente falou no início da entrevista. Agora, e essa mancha nesse pulmão que já faz 6 meses? Vamos lembrar que uma mancha no pulmão, eu quero acreditar que seja uma radiografia, que alguém encontrou uma imagem lá nesse pulmão. Eu não posso falar que essa imagem está viva, que talvez ela possa já ser até uma cicatriz. Eu já ia perguntar, pode ser uma cicatriz e está aparecendo aí essa mancha? Estou vendo que você vai sair escolada daqui, né, Eu vou ficar aqui. Filha, com um menino de 8 anos agora, eu sei de tudo. Sei quando ele está resfriado com rinite, com sinusite, sei de tudo hoje. Você está escolada, viu? Então, assim, essa cicatriz é uma múmia. Tá lá, vai viver com a criança daqui a 20, 30, 70, 100 anos. Ela vai fazer uma nova imagem e vai estar lá estática, parada, que não tem informação. Eu quero acreditar que essa mancha é o que ela está falando. Claro que se tiver outra conotação, se tiver outras informações, Ingrid, que aí mude o contexto que a gente está ouvindo, aí essa imagem possa ter um valor que talvez tenha que ser abordada. Então, olha, doutor Alexandre, sei que ficou aí muitas dúvidas, né? Tem muitas perguntas chegando. Infelizmente, o nosso tempo está acabando, mas eu queria muito te agradecer por estar aqui, por esclarecer. Saí aqui letrada hoje. Eu estou sabendo tudo. Percebi, viu, Ingrid? Deixa eu chamar as redes sociais dele também para vocês já seguirem.